que você... Vamos reforçar o nosso aqui. Vou falar rapidamente sobre dois temas de kashrut que a gente está seguindo. Não são tão relevantes para o nosso dia a dia, mas só como, pelo menos, conhecer o conceito. Um bezerro que nasce, o primeiro que nasce, ele é chamado Bechor. Se for um macho, o primeiro que nasce, que abre o útero da mãe, assim como a gente tem o Bechor, filho primogênito, dentro dos seres humanos, você tem o animal primogênito. E esse animal primogênito, na época do templo, você tinha que dar ele para o Cohen, e o Cohen tinha que ofertar ele para o templo. Se o animal ficasse defeituoso, então ele não poderia virar sacrifício, então virava do Cohen diretamente. Mas você não pode ter proveito dele. Hoje, a gente não tem não tem como a gente realizar isso. A gente não sabe direito quem é Cohen, não temos o templo e etc. Mas a lei permanece. Então, teoricamente... Mas aqui a gente sabe que o Rabino Abraham é Cohen. E não estou vendendo por enquanto. Eles vendiam no passado, né? Não. Dizem, né, Rabino? Não pode falar isso. E aí, então, teoricamente, se eu, judeu, sou o único dono de uma fazenda, e eu sei que esse animal, ele é um bebê macho primogênito dessa fêmea, então ele se torna proibido de eu ter usufruto dele. O que eu deveria fazer é deixar ele pastar até que ele se torne defeituoso, e aí, eventualmente, eu poderia usar ele. Ou seja, é um processo complexo, que hoje não dá para a gente realmente fazer isso com facilidade. Então, quando a gente tem a nossa carne kasher, normalmente, a maioria dos abatedouros, não é um abatedouro exclusivamente kasher de uma fazenda, de um dono judeu. Você vai no abatedouro, você usa aquele abatedouro por um tempo, os animais são do dono do abatedouro, que não é judeu, ou de uma empresa, e aí você não tem que se preocupar com isso, porque você só paga pelos animais que você leva. Então o animal é dele, até você fazer a shritá, etc. Então você não tem que se preocupar com isso. Se você tem uma fazenda e você é dono desses animais, então é o correto que você faça uma sociedade com um não-judeu, mesmo que seja uma porção muito pequena. E aqui você vê, a ideia não é ter um jeitinho, é uma maneira de você não acabar transgredindo, porque é complicado como você vai cuidar desse animal. Então, você tendo uma parceria com o não-judeu, uma vez que ele também tem parte, ele não tem essa obrigação, então você se isenta desse problema, digamos assim. Na época do templo, eu não vou procurar fugir dessa mitzvah, eu vou tentar cumprir essa mitzvah, eu vou atrás do Cohen, eu vou atrás do Beit HaMikdash. Hoje, como a gente não tem como realizar, então é melhor a gente se esquivar, digamos, dessa mitzvah, através de ter uma sociedade com o não-judeu, nem que seja pequena, para não acabar incorrendo nessa proibição de acabar abatendo um animal que ele seja o bechor, o primogênito, etc. Então, não é algo relevante para o nosso dia a dia, a gente já compra carne que é kasher, quem cuida da kashrut eventualmente vai se preocupar com isso, mas é um conceito que é interessante, que está na Torá e se aplica até os dias de hoje, mesmo fora de Eretz Israel. E ao mesmo tempo faz o não-judeu cumprir a mitzvah também, porque ele tem a mitzvah de cuidar dos animais, que é uma das 7 leis de Deus. Não necessariamente ele tem que cuidar, ele pode ter só uma parceria, né, monetária. Mas já não está maltratando, então. Tá bom, pode ser, tá bom. Mais uma proibição, que ela é relevante para nós, mas quem cuida disso também já é a kashrut, os rabinos que dão a autorização rabínica, etc. Mas a gente sabe que tem partes do animal que a gente está proibido de comer. O famoso filé mignon, e a Torá fala para a gente sobre o nervo ciático. Quando Yaakov vindo, vamos ver daqui algumas parshiyot, ele apanhou do anjo e machucou o nervo ciático, então a Torá fala, por isso o povo de Israel não pode comer o nervo ciático. Não do ser humano, que isso é óbvio, estamos falando mesmo do animal paralelo, tá certo? Então o que acontece? Na parte traseira dos bois, tem várias partes que são proibidas e tem partes que são permitidas, mas elas estão muito próximas ou até envolvidas por gorduras que a Torá proíbe. Então, normalmente, especialmente para os Ashkenazim, a parte traseira, tudo que está na parte traseira do animal, a gente não come.
e não tem prejuízo, porque você só paga para aquilo que você leva. Então, o rabino vai lá, então ele pega, eu peguei a parte da frente do animal e a parte traseira fica para o não-judeu, e pronto. Então ele desconta abaixo do valor e está tudo certo. Então tem partes que dá para se fazer, mas são muito caras, por quê? Porque, primeiro, muita gente, assim é o costume ashkenazide em geral, não usar, não entrar nesse mérito, mas tem pessoas que têm a tradição, os teimanim, os iemenitas principalmente, eles têm a tradição de como fazer esse preparo dessa carne. Dá muito trabalho, é literalmente como você tirar a agulha no palheiro, você tem que pegar um pedacinho que sobrou. Então, inclusive, há pouco tempo atrás eu vi um vídeo no YouTube, coloquei lá Nikur, que se chama, que é esse trabalho de você dilacerar, de você tirar as partes proibidas. E é uma coisa assim, ele vai lá com uma faca, ele corta, ele tira uma camada, tira outra camada, é extremamente difícil e por isso custa mais caro. E como eu falei, muitos costumam nem entrar nesse mérito e não comer. Então, a parte traseira do animal, pela questão das gorduras que são proibidas, pela questão das partes dos animais do animal que é proibida, então acaba se normalmente descartando. Se tem, é muito caro, justamente porque é um trabalho extremamente meticuloso que demora um tempão para cada peça, para cada pedaço do animal. Então, acho que Nazi normalmente não come, Não né? vai E ter. o Sefaradim come. Então, Sefaradim, primeiro assim, você tem uma boa ashgachá. E pessoas que sabem fazer isso são poucas. E cobram. Porque você tem que ser perito nessa área. É difícil. Então, acaba se tornando muito mais caro. Então, no mercado geral, aqui no Brasil, você não tem. Entendi. Você não tem. Essas partes teoricamente mais nobres vão para fora. E lá o mercado, eles ganham mais vendendo em dólar. Essa é a verdade. Por exemplo, no caso, o goi pode comer todas as duas partes, certo? E o mais shechitá, então, na prática, esse animal teve um alimento caché. Sim. Aí ele simplesmente é misturado com os outros, Sim. que morrem normalmente. Mas ele se beneficia também, né? Sem saber. Ele acaba se beneficiando. Eu estava falando com alguém essa semana Se soubesse, que ele está falando, ele trabalha na indústria farmacêutica animal, e ele falou que para a gente está muito claro que tanto o halal quanto a shritá não é a maneira mais passiva, menos agressiva de matar o animal. Tem outras formas que são melhores. Querendo me dizer, tá vendo? Eu nunca falei, a Torá nunca falou que necessariamente você faz a shritá porque é a maneira que o animal menos sofre. Muitos dizem isso. Tem até explicações científicas, etc. Mas a shritá é uma lei da Torá e está acabada. Tanto é que os próprios sábios dizem, você diz sobre aquela mitzvah que você tem que espantar a mãe para pegar os filhotes. Você vira e fala, olha, Hashem, você que é bondoso, você manda espantar a mãe para pegar os filhotes, seja bondoso comigo. Você manda essa pessoa calar a boca. E ela está tornando as mitzvot algo muito simplista, simplório. Por quê? Porque a Torá não é... Você acha que é para o bem do animal. Por quê? E aí os sábios falam que se fosse assim, a Torá não deixaria sequer você matar um animal para comer. Se o critério é ter pena do animal, então a Torá não deixaria nem você matar o animal. Então as regras da Torá não seguem o nosso senso de justiça, o nosso senso é diferente. É o que a Torá nos deu e a que Hashem nos deu, e essa é a verdade absoluta. Se dói mais ou dói menos, ninguém diz que o Brit Milá não dói. Dói e você faz. Tudo bem. Se descobriu que no 8º dia coagula melhor. Mas se o bebê não pode fazer no 8º dia, você vai fazer no 10º dia. Você vai fazer quando der. E não por isso você vai... Esse não é o critério da Shritá. Então, provavelmente é uma maneira, assim, bem mais amena de se matar do que outras formas? Sim. Se você consegue cientificamente hoje desenvolver algum método de choque, de tiro, o que for, que o animal se comprova que ele sofre menos, etc., não por isso você vai mudar qualquer regra da Torá. Então, o critério não é o que o animal sofre menos. O critério é fazer da maneira que a Shritá, que Hashem deu pra gente, que, aliás, a Shritá, o abate kasher, é algo que não está escrito explicitamente na Torá como abater. Você tem que abater conforme a Torá nos manda, mas as regras da Shritá são 5 regras gerais, genericamente falando, 5 leis, e essas 5 leis foram passadas de Moshe em diante. São chamadas Alachot Moshe Missinai. Tem coisas que a gente tem na Torá oral, e elas são, digamos assim, regras absolutas, e a gente tem a certeza absoluta que elas vieram diretas de Moshe.
por exemplo, que o tefilim tem que ser preto. Só dar um exemplo. Então, 5 leis da Shkita foram passadas de Moshe em diante, são chamadas leis indiscutíveis, inquestionáveis. Essas são as leis da Shkita. E uma delas é você usar aquela faca, que ela não tem dentinho nenhum, você não pode fazer pressão, assim por diante. A função de alimentar, de se alimentar com um animal, né, quem se alimenta, Voltamos. não é para oferecer o prazer para o ser humano? Não foi esse o objetivo? Não é para oferecer o prazer para o ser humano, é para sustentar o ser humano. Sustentar, teoricamente, o pão seria Sim. suficiente, tá certo? Ou você pega a soja ou qualquer outra proteína, é verdade. Mas a ideia não é o prazer em si, é permitir o ser humano servir a Deus melhor. Dando para ele, talvez, o prazer no Shabat, ele servir a Hashem. Dando para ele o prazer no Yom Tov, ele servir a Hashem. Mas não com o propósito do saborear do ser humano. Isso é você estar se tornando pior que a vaca, certo? O boi, mas, por ele exemplo, segue o instinto dele. Você comer o boi só porque é gostoso, então você está sendo pior que o boi. Não, mas, por exemplo, numa ocasião especial, né? Por exemplo, no Shabat, no Yom Tov, Sim. que é quando se indica para comer carne. Sim. Nos outros dias, não sei se é. Não é tão indicado, digamos assim. Não tem mitzvah, pelo menos. Não é a mitzvah. Então, aí Hashem ofereceu porque o ser humano tem o prazer. Então, ele vai servir com um prazer. Servir a Hashem com prazer, sim. Então, Mas não é o prazer por si, é o prazer que vai te permitir você se conectar com algo maior. Não é o objetivo em si o prazer. Se o teu objetivo é o prazer, não coma carne. Eu sei, mas o prazer dele mas para, por exemplo, mas é para aproximar, não é? Para aproximar o quê? O homem de De Hashem. Hashem, sim. Sim. E ele ofereceu a partir do mérito de Noah. De Noah, sim. Por Noah ter cuidado deles, etc. Agora vamos falar dos peixes. Isso é mais prático, porque é uma coisa que às vezes você escolhe sozinho, né? Você vai lá comprar na feira, você quer saber qual peixe é kasher. Então, o que a Torá dá pra gente 2 sinais, mas um deles já é suficiente. A Torá fala que tem que ter escama e barbatana. Todo peixe que tem escama tem barbatana. Não existe outro. Isso é inclusive uma das provas, a gente não precisa de prova, mas da autenticidade e veracidade da Torá. Isso é uma tradição passada desde Moshe, que todo que tem escama tem barbatana, e Moshe vai dizer, bom, mas como que eles poderiam afirmar de todos os animais no mundo, de todos os seres aquáticos, todos os peixes do mundo, tá certo? Mas assim é, todo peixe que tem escama, ele tem barbatana. Então, quando você vai na feira, vai comprar um peixe, o que você precisa ver é que ele tenha escama. Se ele tem escama, ele é kasher. Se ele é de couro, por exemplo, não é um peixe kasher. Fácil? Couro qual que é o... Aqueles bem lisos. tá Aqueles certo. bem lisos. Então, O outro, o pinguim não, o golfinho também, né? Tem gente que come. Não sei se golfinho é chamado de peixe, não é? É um mamífero. Não, é mamífero. Bom. E Agora- baleia também. Mas também não é caché, porque não é ruminante. Não. Mas tem pessoas que comem. E baleia também. Bom, tem gente que come qualquer coisa. Pra gente. E aqui trazer agora um conceito mais filosófico, que é o seguinte. Os sábios perguntam se todo que tem escama tem barbatana, por que a Torá te dá 2 sinais? Todos que têm barbatana não necessariamente têm escama. Então, a barbatana acaba se tornando irrelevante. Se você me diz, tem escama, tá feito. Não tem escama, não tá. Por que você precisa falar tem escama e barbatana? Se você olhar para a barbatana por si, não vai te resolver. Você precisa ver se tem escama também. Na hora que você vê que tem escama, com certeza tem barbatana. Então, é desnecessário. Tá certo? Então. Por que a Torá está te dando o segundo sinal? Então, na explicação dos nossos sábios, a nível mais simples, isso eu gosto muito dessa explicação, acho que é fantástica. Ela diz o seguinte, a princípio, não entendo muito bem, depois vou explicar. Ela fala, Leagdir Torá veiadir, para engrandecer a Torá. O que quer dizer? Traduzindo literalmente, para ter mais palavras na Torá. Porque quanto mais Torá, melhor. Parece uma resposta um pouco... Não faz sentido. Se é necessário, você escreve. Se não é necessário, você não escreve. Mas essa é a linguagem. Leagdil Torá veiadir. Para engrandecer a Torá. Então você vai ter mais um tema para você estudar. Vai começar a discutir da barbatana ou não da barbatana. Então você tem mais um tema.
mas a pergunta parece um pouco, né, Deus não dá nada desnecessário. Cada letra na Torá é infinita. Então, olha como é bonita essa explicação. Eu só fui ouvir essa explicação muitos anos depois. Eu sempre gosto disso, que quando a gente escuta uma explicação da Torá, e você fala, não faz sentido. E aí Deus nos livros faz pouco caso da Torá, fala, isso aqui é explicação, né, para tentar me enganar, né? Mas depois você entende um pouco mais, você fala, uau, eu nunca pensei dessa forma. Então, eu vou tentar explicar, baseado no que a explicação que eu vi muitos anos depois, que é o seguinte: quais são os sinais para um peixe ser kasher, para um animal ser kasher? Quando a Torá está te dando esses sinais, a Torá está te ensinando, além do sentido literal, de quais são os sinais que nós precisamos para que a gente seja kasher. Qual o sinal que a gente precisa para que nós sejamos pessoas puras, pessoas boas, honestas, kasher? Então tem dois sinais, a Torá fala. Tem dois sinais. Um sinal, eu não lembro se são essas palavras exatamente, são as escamas. O que é as escamas? As escamas são a gente se proteger. Para que serve uma escama? Antigamente os escudos eram feitos de escamas, certo? Uma escama na frente da outra, que é a maneira de você se proteger. Então a gente está num mundo, a gente tem animais que estão querendo devorar a gente. O que eu preciso fazer? Me proteger. Então, O ser humano é a pele também. Um ser humano a pele do ser humano, mas no sentido filosófico, é eu me fechar com a minha família, com a minha comunidade. Então eu estou aqui me fechando, eu garanto que ninguém vem mexer comigo, não vou sofrer de influências externas. Tá kasher? Tá, eu vou conseguir manter minha família no caminho? Vou conseguir manter a Torá se eu me fechar do mundo? Sim. E a barbatana? Então você diz, tá kasher? Tá kasher. Mas o que vai ser do resto? A gente está falando antes no início do shiur. E o resto do mundo? Você garantiu a tua família, você garantiu a tua educação, você garantiu você mesmo. E os que estão em volta? A Torá fala, tem que ter também, para ser kasher, tem que ter a barbatana. O que as nadadeiras fazem? Permitem que você se movimente e vai mais longe. Você pode ser kasher 100% só com as escamas. Mas se você quer engrandecer a Torá, lembra o que eu falei antes? Não é para ter mais palavras na Torá. Você quer engrandecer a Torá, você precisa de nadadeiras. Você precisa avançar, você precisa ir para frente, você precisa influenciar quem está ao seu redor. Isso significa leagdil Torá viadir. Então a Torá te dá esse sinal, não pelo peixe. O peixe eu poderia saber só com a escama. Mas para nós aprendermos que a gente precisa engrandecer a Torá. Não é um sinalzinho lá, uma coisa supérflua, desnecessária na Torá, para ter mais palavras na Torá. Não. O conceito que a Torá te ensinou é para você se tornar uma pessoa que você vai engrandecer a Torá. Como? Com as suas nadadeiras. Nadadeira significa você explorar, você ir adiante, você seguir, não simplesmente você se fechar e se proteger. A Torá está aqui, por um lado, como a gente falou, é Farva Efer, quem estava no shiur de sexta-feira, que a gente tem o nosso trabalho com nós mesmos e nós temos o trabalho com o mundo que está ao nosso redor. Eu posso me garantir só comigo mesmo? Eu vou garantir. Eu com Deus estou fechado, estamos bem, eu chego depois do próximo andar, estou garantido, está tudo certo. Mas a Torá fala, você precisa engrandecer a Torá. Você quer ter kasher, mais kasher, você quer estar 100%, você precisa influenciar aqueles que estão ao seu redor. E essas são as nadadeiras. Essa explicação foi descoberta dos livros que depois da elevação do Rebbe, ele saiu desse mundo físico, aparentemente, né, os nossos olhos, o Sadik está sempre presente, mas ele tinha manuscritos dele que nunca tinham sido abertos ao público. E então depois se descobriram vários manuscritos, se tornaram livros depois, e lá o Rebbe faz essa explicação. Então era uma coisa foi descoberta depois, e eu achei uma coisa realmente completamente fora de série. Fora de série essa você lê a frase não parece que faz sentido, depois você lê de novo, como muda completamente o sentido. Eu achava que ela estava da Guimarães, do jeito que ele trouxe, parecia. Não, essa explicação. A Torá, a Gemara fala Yagdil Torá Viadir, para engrandecer a Torá. Mas aí você fica. Mesmo. Achei que era uma inspiração do Guimarães. Tá aí. Bom, próxima. Agora, tem situações onde, às vezes, pelo menos a Gemara traz, não sei se acontece isso hoje em dia, mas de você comprar um peixe, você vê um peixe, ele está sem escama, mas ele já teve escama. Não que alguém foi lá e tirou. Pode até acontecer, alguém foi lá e tirou, e como você consegue identificar? Então tem forma de você identificar se aquele peixe tinha escamas ou não. E os sábios dão algumas formas de você saber, mas não é muito prático nos dias de hoje. O que nós precisamos saber para um peixe? Então, qualquer peixe que você vê na feira para comprar, então você, se tiver dúvida, pesquisa no Google.
pesquisa se ele tem escamas, se ele é escamado, ou se é pele de couro. Se ele é escamado, ele é um peixe kasher. O que você precisa? Você precisa levar a tua faca e tua tábua, e o peixeiro corta para você. O certo é você levar a tua faca e a tua tábua, que só foi usada para peixes kasher, e aquele peixe está kasher. Então isso facilita para quem não está num centro, né, judaico, etc. Hoje você tem aqui uma peixaria kasher, mas você não precisa comprar de lá. Lá você compra, já facilita, você não precisa se preocupar mais. Muitas vezes eu vou até a feira, eu chamo o peixeiro aqui, compro uma caixa de salmão, por exemplo, divide com outras pessoas, e ele abre aqui com a minha faca, etc. E comprei o salmão normal que veio, né, direto da fábrica. O Eliel me contou que ele vai no posto de açúcar no mercado, aí ele já deixa combinado lá, daí a pessoa põe o plástico na balança, O pão de Sim. açúcar leva a jardins faca tem. dele, Sim, aí ele sim. faz, depois dá uma Sim. caixinha lá pro cara mais e tudo certo. Tem alguns lugares por aqui que eles falam, eu só uso essa faca para peixe kasher, mas a gente não pode confiar nisso, certo? Eu não posso confiar se ele usa só para o kasher, então tem que levar a minha. O Eliel leva dele. Sim. Aí já tá tudo combinado. Não, mas é que eles estão acostumados. Ah, Eles estão acostumados. Dúvidas? Tudo claro? Não, não. Ao contrário. A gente vai aprendendo cada vez mais. É. Agora, a dúvida é a seguinte: tem mais? Tem mais regras? de repente, Oh. o caviar seria difícil saber se veio de um peixe caché. Porque caviar. Então, são as ovas, não é? Eu não sei te dizer exatamente. Eu sei que tem ovas que são kasher, mas só tem as garra. Normalmente, eu sei que tinha restaurantes kasher que serviam, depois deixaram de servir. Eu não sei exatamente qual foi a história, então, mas dá para ser kasher, mas precisa saber identificar exatamente. Tem alguns problemas de peixe, por exemplo, eu não sei dizer o nome, mas tem um peixe muito parecido com atum, que ele não é kasher. E acontece, se não tem uma ashgaha em cima do atum, que ele acaba sendo misturado. Então você compra atum, na verdade tem outro peixe. Então o atum, por exemplo, de lata, você precisa saber o que está na lista. Tem que estar na lista porque às vezes tem mistura de outros peixes. Você já viu aqueles vídeos dos caras como eles Sim, pescam com a rede, que vem tudo lá, né? Vem tudo junto. É uma loucura, tá certo? E realmente então garantir que na tua leva só foi aquele peixe, não foi um camarãozinho junto, né? E não foi outros peixes. Então, tem os critérios, cada fábrica tem os seus critérios de, de, de mistura ou não, etc. Hoje, em geral, acho que as pessoas tomam muito mais cuidado com aquela questão de alergia, né? Hoje as pessoas são muito mais conscientes da questão de alergia. É curioso que de alergia, por exemplo, tem pessoas que têm alergia de amendoim, que se foi usado amendoim na mesma máquina, mesmo que foi lavada, etc., a pessoa ainda tem uma alergia. Por isso, consta muitas vezes, pode conter resto de amendoim. Você não vai achar um amendoim lá dentro do salgadinho, mas e nem na receita, mas é uma fábrica que tem amendoim e para quem é extremamente alérgico, então você vê que aquilo que pode parecer às vezes um exagero, você vê que até na saúde física isso tem um impacto. De novo, esse não é o critério do kasher, mas só para a gente ter uma ideia de como realmente aquilo que passou, por onde passou, onde misturou, tem um efeito muito importante. Próxima. Mais uma? Estamos? Vamos lá. O próximo conceito, não vamos entrar em todos os detalhes, que são muitos, mas se chama Hagalat Keilim, que significa que agora eu estou falando não dos ingredientes que eu compro, mas da louça, panelas que eu uso. As panelas que eu vou usar tem que ser panelas kasher. O que significa kasher? Ou que eu comprei novo, nunca foi usado, ou que foi usado, mas eu consigo kasherizar. Kasherizar não é uma coisa, beleza, não tem jeito, eu kasherizo. É 100% aceito. Por quê? A gente vê na Torá que uma das guerras que o povo de Israel fez contra o povo de Midian, que vieram lá com Bilam, toda aquela história, a gente ficou com os despojos, e Moshe Rabbeinu vira e fala para o povo como que eles têm que fazer com todas as panelas que eles pegaram dos despojos da guerra e etc. E lá que a Torá ensina para a gente como fazer essa cacherização. Então, com Moshe Rabbeinu, ele falou, descarta, foi usado no kasher, descarta. Não, dá para você cacherizar, não é tudo, tem formas e formas, tem muitas regras, mas dá para você cacherizar, isso chama Hagalat Keilim. Não confundir com outro conceito, que é você colocar louças novas na mikve. São dois conceitos completamente independentes. Então, por exemplo, se eu comprei uma panela nova, nunca foi nada não kasher lá.
ainda assim eu preciso colocar ela na mikve. Eu vou lá, mergulho ela na mikve. Tem uma brachá e mergulho ela na mikve. Agora eu posso usar ela. Se eu pego uma panela que foi usada para não kasher, coloco na mikve, não adianta nada. Eu primeiro preciso tirar aquilo que está impregnado não kasher, que chama galá, e depois eu coloco na mikve para eu poder usar. Muito alto. Aí depende de cada coisa, posso dar uma explicação geral como que faz essa água lá. Mas o ponto é que são duas coisas independentes, a pessoa fala, preciso kasherizar. Kasherizar significa quando não está kasher, você vai fazer virar kasher. Quando é algo novo, ele não está não kasher, ele está novo. Mas você precisa ainda colocar ele na mikve para você poder usar, que é uma segunda regra que a Torá nos ensina. Se eu mudar a finalidade do clipe, por exemplo, aquelas velas de 24 a 26 horas de Yotze, é um Sim. copo. Acabou, vira copo. Aí você Quer usar ele para copo? é um copo. Vou te dar um exemplo mais fácil. Você tem garrafa de vinho, tá certo? E aí eu quero usar ela para começar a servir água, né? Antigamente era mais comum. Minha avó, lembra que guardava tudo que era veio de uma outra época. Gelado de vidro é uma delícia. Tudo guarda, tudo que vinha guardava. Então, a partir do momento que você agora vai reutilizar ela agora, você precisa, antes de você reutilizar, você precisa colocar ela na mikve. Mas não tem problema se foi utilizado um clipe anterior para vela de Yotze. Então, a vela em geral, velas, depende qual que essas velas que você compra. Precisa ter ashgaha, porque às vezes vem com gordura animal, feito com sebo, com gordura animal. Se é a vela kasher, não tem problema. Mas se for não kasher, aí você precisa kasherizar e não vale a pena. Então, pegar aquela latinha não vale a pena. Tá certo? Tem muitas leis em relação a isso, vamos deixar para uma próxima. Concluir por aqui hoje. Obrigado, Rabino. Não vou te assustar mais, distrair muita regra. Deixar para a semana que vem. Não tem bonito. Tem que ir devagar. Tem que ir. Sabe essas canecas que as crianças vão em Puri, que elas pintam e tudo mais, pode levar para casa? Aquelas de plástico? Só um minutinho. Deixa eu só colocar.